A paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Quero louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus por tudo que nós aprendemos na nossa célula hoje, no dia 6 de maio. E como sempre, a gente grava um pequeno resumo, né? Eu gravo um pequeno resumo para nós acompanharmos, né, o que nós temos aprendido, o que nós temos estudado. E hoje nós demos continuidade ao nosso estudo na Epístola de Paulo aos Romanos. A gente começou a estudar Paulo aos Romanos, né? A Epístola aos Romanos. Na semana passada, aprendemos sobre o fato da carta ter sido escrita por causa de um impedimento e que Paulo tinha uma tremenda de uma boa intenção de ir a Roma, mas que ele estava sendo impedido para ir a Roma, e ele fala muitas vezes, me propus ir ter convosco, mas fui impedido, e nós aprendemos que impedimento não é só o diabo, que Deus impediu Paulo de ir, porque se Paulo fosse, a carta não teria sido escrita, e aquele impedimento gerou uma bênção muito maior, com um propósito muito melhor na vida de Paulo. Isso está lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 13. Hoje a gente vai estudar o versículo 16, 17 e 18, que para adiantar eu não vou ler os versículos, mas nós temos seguido uma ordem de ensino onde nós temos aprendido definições na Bíblia. Então, a fé é, a palavra é, e hoje a gente vai aprender o evangelho é. Porque aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o texto continua falando sobre fé, mas ele também fala sobre salvação, fala sobre poder, e o evangelho é uma palavra grega que, traduzida para a língua portuguesa, significa boa notícia. E que boa notícia é essa? Essa boa notícia é a notícia de que na terra onde havia trevas, se fez luz. O nosso Deus enviou luz para nós, de presente. E essa luz é a própria pessoa do Senhor Jesus. Está lá em Isaías capítulo 9, que ele enviou a luz e a luz habitou no meio dos homens, cheio de verdade, cheio de justiça. E a justiça também é citada aqui no nosso ensino, porque a Bíblia fala aqui no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E esse texto aqui, ele fala de revelação duas vezes. Primeiro é a revelação do Evangelho, ou seja, a revelação da boa notícia. E essa revelação, ela é feita por meio da justiça. Nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente não falou do pecado, a gente não falou do juízo, mas nós falamos sobre a justiça. O que é a justiça? A justiça é cada pessoa receber segundo aquilo que tem plantado na presença de Deus. É Deus retribuir. Dentro dos seus atributos exclusivos, Deus é justo. Justiça real, justiça verdadeira, só existe uma pessoa, em Deus. A gente faz uma imitação de justiça na terra, mas a justiça verdadeira, real, profunda, plena, vem da parte de Deus. E Deus, dentro desta justiça, que é a verdadeira, ele paga aos homens conforme o que eles têm plantado. E nessa justiça, nós lemos que a justiça revela o evangelho de Deus de fé em fé. Ou seja, por meio de um processo. Deus trabalha por meio de processos. Você experimenta um nível de fé, tem um resultado, e aí você é alavancado para outro nível, tem um outro resultado na fé, é alavancado para um outro nível, tem um outro resultado, e aí você vai indo de fé em fé, de experiência em experiência, colhendo o fruto da justiça de Deus. E onde é que a gente aprende isso? A gente aprende na
palavra, porque a palavra de Deus, ela diz a respeito dela mesma que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tá? Em Romanos também, capítulo 15, versículo 4. E a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela é poder de Deus. Assim como o Evangelho é o poder de Deus, a palavra, a Bíblia, também é o poder. E quando nós nos alimentamos com esse poder, nós temos a nossa fé aumentada. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto nós estamos estudando a palavra, nós estamos recebendo algo que é invisível, que só é compreendido por meio da fé, que não dá para explicar, mas que é real e que se pode experimentar. Por isso é que aqui no versículo 16, o Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Porque algumas pessoas hoje em dia estão sofrendo uma pressão, como que sendo perguntado, né, por pessoas de fora, mas você crê na Bíblia? Você crê em Deus? Você crê nessa história? Você crê que o mar se abriu? Você crê que o Daniel não foi comido pelos leões? Você crê que Jesus andou sobre as águas? Que o cego enxergou? Você crê nisso? Que Jesus ressuscitou? Você estava lá? Você viu? Né? Aí eu falei um pouco sobre empirismo, que é algo bom, porém não quando é aplicado à palavra, porque é difícil ser empírico com a palavra, não dá para provar que o mar se abriu. A gente crê que o mar se abriu, porque a Bíblia não fala de coisas científicas, de métodos científicos. A Bíblia fala sobre fé. E para receber a justiça contida na fé, porque a fé, ela vai produzir um fruto. O justo viverá por fé, está dizendo aqui no versículo 17. Ou seja, o fruto da fé é a vida. Quando nós cremos, nós vivemos. E nós temos contado testemunhos de milagres que Deus tem operado. Porque Deus opera milagre ainda hoje. Sabe por quê? Porque Ele é imutável. Essa é uma outra característica. É um outro atributo exclusivo de Deus. A imutabilidade. Deus não muda. A Bíblia fala que Deus é eterno. Deus tem um poder infinito. Então, Ele não é só eterno. Ele também é infinito em seu poder. Ou seja, a força do poder contido na palavra nunca se esvai. A palavra de Deus nunca perde a força. Aquilo que Deus fez no passado, Ele opera hoje e Ele operará amanhã. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Esta é a afirmação que a palavra faz a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito do Senhor Jesus. A imutabilidade de Deus. Ele não muda. Se Ele amou, Ele continua amando. Se Ele era poderoso, Ele continua poderoso. Se Ele fazia, Ele continua fazendo. E se Deus operou milagres, Ele continuará operando milagres. Há coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. Certas coisas você pode fazer com a força do seu braço, mas há certas situações onde só Deus tem condição de interferir. E é sobre isso que nós estamos estudando, sobre milagre, sobre a fé, sobre o poder contido na palavra de Deus para levar-nos a lugares que a fé terrena não pode nos levar, mas a fé sobrenatural pode nos alavancar para a vivência, a experiência desse processo de fé em fé, vivendo o fruto da palavra de Deus. O fruto da palavra de Deus é um milagre na nossa vida. Amém? Uma outra coisa que essa palavra nos revela, aliás, esse texto ele fala de revelação duas vezes, né? Fala de revelação no versículo 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse texto aqui, ele está falando de dois tipos de revelação. Primeiro, a revelação da justiça de Deus para os homens, fazendo com que eles colham daquilo que eles estão plantando. Você plantou bom, você colherá bom, ok? Você plantou ruim, vai colher ruim.
também faz parte da justiça. Agora, a ira de Deus fala sobre sentença. Já não vai mais falar sobre justiça, já mudou. Está falando sobre juízo. E é muito interessante porque existe um evangelho que prega que Deus não se ira, que Deus só manda coisa boa. E sim, Deus é bom o tempo todo. Entretanto, ele não é só amor. Ele é amor, ele é justiça, ele é juízo. Então, o nosso Deus também é disciplina. E ele opera de acordo com o comportamento. Como Deus, dentro da sua justiça, vai entregar coisa boa se a humanidade está plantando coisa ruim? E é sobre isso que esse versículo 18 está falando. Que a impiedade perverte a verdade, detém a verdade pela injustiça. Perverter significa distorcer. Mudar a rota, mudar o caminho. E esse verbo deter, a gente estudou hoje, que lá no original grego ele significa sufocar. Ou seja, a verdade é sufocada para que ela venha a morrer. A verdade existe, mas ela é sufocada para que ela venha a morrer e no lugar dessa verdade seja contada a mentira. Ao invés da pessoa colher a justiça, ela colhe uma injustiça. E nós falamos um pouco sobre isso, quando a gente faz algo bom, mas não colhe o bom. O que está acontecendo aí? Está acontecendo a injustiça. E a palavra de Deus, quando ela está em nós, ela produz esse fruto que é invisível aos olhos humanos, mas ele é possível de ser experimentado, porque o poder contido na palavra faz com que a palavra nos livre de todo engano. E aí a gente leu as bem-aventuranças, digamos assim, né? Daquele que guarda a palavra e a obedece. Nós lemos lá em João 14, versículo 23, que aquele que guarda a palavra de Deus e a obedece é amado por Deus. Que aquele que guarda a palavra e obedece é exaltado por Deus, lá em Deuteronômio 28. A exaltação é no sentido de as pessoas verem, ou seja, é elevado, né, o bem que o poder da palavra realizou na tua vida é elevado na sua vida de modo que ele seja trazido à luz e as pessoas vejam o testemunho na sua vida do poder de Deus. Em Deuteronômio 5, versículo 33, nós recebemos vida e recebemos o bem da parte de Deus, nós vivemos bem e recebemos o bem da parte de Deus por guardarmos a palavra dele no nosso coração e obedecermos e andarmos dentro dessa palavra. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, nós não somos enganados quando guardamos a palavra de Deus. Então, essa perversão, essa distorção, ela não vem sobre nós, porque nós recebemos aquela separação entre luz e trevas, que está lá em 1 Gênesis versículo 4, não há comunhão entre luz e trevas. E o engano é algo que está escondido, é algo que está em trevas. Como o poder de Deus não se mistura com as trevas, a palavra dele, a palavra de Deus não se mistura, o poder de Deus não se mistura, e essa palavra em nós, ela aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ela promove o fruto, de modo que o fruto seja exposto. Então o fruto vem à luz, ele não fica escondido. E o último texto que nós lemos está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, que diz que aquele que guarda a palavra e a obedece, prospera. E aí nós aprendemos que prosperidade não é ficar rico. Prosperidade é ter tudo o que precisamos na hora em que precisamos. É ter paz na hora que você precisa de paz. É ter equilíbrio na hora que você precisa de um equilíbrio. É ter resposta na hora que você precisa tomar uma decisão, na hora que você precisa dar uma resposta. É ter a refeição na hora que você vai fazer a refeição. É ter um agasalho na hora que está frio. Aquele que guarda a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, prospera. É mais uma promessa de Deus para nós. Que essa palavra frutifique no seu coração e venha à luz e promova mudança
e testemunho na sua vida em nome